pés do Salvador, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro, com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro, com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Todo mundo conhece esse hino muito bonito. Ele fala sobre o céu e cantem comigo. Se eu errar, vocês fechem os olhos e meditem na letra do hino. Deixa eu soltar aqui. Sempre ouvi que existe um céu que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperando neste meu novo e lindo lar. Belo jardim, lado de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores
Flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mar, um novo céu e um novo lar. Eu não preciso mais sonhar consagrar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor. Glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ter as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Muito bem, meu irmão Tibério, agora é com você. Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Boa Que a noite. graça de Deus possa estar presente no lado de cada um. Amém. E que a proteção dos santos anjos esteja à frente de cada um nesse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando, né? Então, gostaria de partilhar com os irmãos os pedidos que chegaram aqui através do chat. O primeiro, Carlos Júnior pede pelo seu pai, né, para que o Senhor transforme a sua vida, a vida do seu pai. Irmão Luiz pede que continuemos a orar pela nossa, no caso, a recuperação dele, que ele ainda está andando devido ao acidente de moto com uma certa dificuldade. Ele crê em Deus e que em breve vai ter restabelecido a sua saúde, né? Aqui o irmão David, aqui a irmã, aliás, ele fala aqui que é a irmã Valdeci de Pontezinha, não tá certo. O irmão José e a irmã Genilda pede oração pelas famílias para que o Senhor supra as necessidades materiais e espirituais e apresente os pedidos do seu caderno de oração, que o Senhor faça a sua vontade, né? Então vamos orar também pelos pedidos que estão no caderno de oração do irmão José e Genilda. A irmã Rosa agradece a Deus as orações dos irmãos pela sua filha Rosane e pela sua irmã Marinalva.
Ambas estão bem e ela agradece a Deus por isso. A irmã Tatiana pede oração por todos os idosos, para que Deus possa dar saúde a cada um deles. Né? Interessante que eu estava olhando no jornal hoje, 54% das mortes de Covid são com pessoas acima de 60 anos. Né? Isso é um dado realmente bastante preocupante. A irmã Rosa faz outro pedido aqui, que nós continuemos orando pela sua família, em especial pelo seu esposo, para que o Espírito Santo convença a entregar sua vida a Jesus. Amém. Eu coloquei aqui um texto da irmã White, onde ela diz o seguinte: se já houve um tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo, né? Só para nossa reflexão com relação a isso, né? Um outro texto também da revista Sinais dos Tempos diz: não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Ela continua aqui dizendo que ela se sente incomodada quando ela vai num lar onde ela percebe que os pais não oram com seus filhos e não tem no seu lar um vínculo de oração, né? O irmão Bruno pede oração pelos clubes de desbravadores do nosso distrito, amém. Em especial para que cada desbravador sinta a presença de Deus em suas vidas e se mantenham firmes. Realmente, Bruno, eu acho que isso a gente tem que orar mais incessantemente, porque a maioria dos nossos jovens não fazem parte da igreja e certamente eles sentem a ausência do convívio com a liderança, com os demais desbravadores. Então, que nós possamos orar para que esses meninos e meninas não venham a desfalecer da fé ou do que está sendo construído na vida deles através do Clube de Desbravadores. O irmão Carlos pede que nós oremos pelo casal Fabíola e Micael. A irmã Cristiane pede oração pela sua irmã Sandrinha. O irmão David pede pede Valdeci, pede para orar por mim. No caso, deve ser por ele, né? O irmão Edmar quer que nós oremos por uma amiga de trabalho, porque ela caiu de moto e está no Hospital Otávio de Freitas, em observação. O nome dela é Lúcia de Fátima. O irmão David também pede oração pela sua cunhada Elvira. A irmã Juliene Marcelina pede oração pela sua mãe, para que Deus conceda a cura de uma enfermidade. Então, esses foram. Aqui apareceram mais alguns. Gabriel pede oração por ele e pela sua família, para que nunca eles possam perder a fé. Amém. A irmã Ana Cristina pede oração por seu pai, Manuel, que fará uma cirurgia na próxima segunda-feira para retirar um coágulo na cabeça. Então, vamos orar pelo senhor Manuel, pai da nossa irmã Ana Cristina. Júlia Nívia pede que nós oremos pela irmã Sandrinha, de Ponte dos Carvalhos, e por toda a sua família. Não sei se teria mais algum pedido que os irmãos queiram colocar no chat, e também podem fazer o pedido ao vivo, através dos seus microfones, né? Já estou no ar. Já estou no ar, Miguel. Fala, Peço a oração para que os irmãos orem em nosso favor, na nossa família, para aqueles convites, né? Os links que eu enviei para as pessoas, para que também eles possam ser tocados, né? Por Deus, para que possam entrar junto, compartilhar conosco dessa semana de oração. E também peço aos irmãos que continue orando, para que essa semana de oração continue sendo uma bênção em nossas vidas e que ela nos transforme cada dia mais para chegarmos mais perto do Senhor. Logo, logo o Senhor está voltando, nós queremos ir para o céu, então precisamos nos prepararmos. Então nós possamos orar para que Deus possa nos dar a sua bênção e o seu perdão sobre cada um de nós. Esse é o meu pedido, meu desejo e a minha oração. Amém.
chegou mais um pedido aqui. O irmão Diógenes pede que nós oremos pela Igreja de Brasília. A irmã Silvia gostaria de pedir oração por todos aqueles que estão nos hospitais, especialmente na linha de frente do Covid, para que Deus possa usá-los cada dia. Boa noite a todos. Eu gostaria também de fazer um pedido especial. Faz menos de um mês atrás, foi até numa live que o pastor fez, incentivando, né, a gente a falar mais, né, a pregar mais. E aí Deus colocou o desejo no meu coração de falar para minha família mais, porque muitos da igreja, né, do Jordão Baixo sabem, eu passei 10 anos na igreja presbiteriana e minha família basicamente é toda de lá. Mas de lá para cá eu tenho uma irmã, que é enfermeira inclusive, que começou a estudar a Bíblia e está acompanhando os estudos do pastor Luiz Gonçalves, né? E hoje ela compartilhou comigo uma outra irmã minha dizendo que quem foi que disse a você que o sábado é do Senhor? E aí foi muito interessante porque ela disse para mim, né? Depois eu conversando com ela, ela disse, eu sei que está escrito na Bíblia. Então, Deus está começando a trabalhar, porque assim, é mais difícil para a gente que veio de uma outra igreja, que sabe, né, tem a sua fé, a verdade, uma verdade, né, já, mas tem essa outra verdade. Então, para mim, se torna até mais difícil de falar e ter que viver. Mas ela hoje está estudando mais, está falando mais, né, está muito, assim, quebrantada. Ela disse que tem orado mais, tem assistido mais, tem fechado mais a porta do quarto e buscado mais ao Senhor. E meu pedido de oração é por ela, porque eu disse que essa obra aí é uma obra do Espírito Santo, que de convencer, né? Isso, com licença, repita o nome dela. É Liliane. Liliane, ok. Vamos Pronto, orar, meu então, pedido é por ela. Tá bom. Tibério, você, então, quem está hoje para fazer a oração intercessora? É nosso querido irmão Carlos Marques, ancião Muito da igreja bem. do aeroporto. Está ali do lado da dona Eliude. Exatamente, homem de Deus, muito amado na nossa igreja, no nosso distrito. E ele está com a camisa ali bastante distinta. Minha vista é boa, viu, seu Carlos? Muito bem, com você. Nos apresente, então, diante de Deus nesses pedidos e fique à vontade. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, amado Pai que está no céu, te damos graças, Senhor, pelo dom da vida, Pai. Te damos graça porque o Senhor derrama o teu Espírito sobre cada um de nós, Pai, porque essa semana é semana de reavivamento e queremos ser reavivados pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, Pai. Amém. Pai, também aqui várias pessoas pediram, Pai. Eu não sou onisciente, Pai, eu não consegui captar todos esses pedidos, Pai, mas eu sei que o teu Espírito Santo, ele sim, ele sabe tudo, e de acordo com o teu querer, a tua vontade, o Senhor vai distribuir bênçãos sem medida, vai distribuir cura, e as pessoas vão testemunhar do teu amor, Pai. É um desejo meu, do meu coração, mas que a tua vontade seja feita em primeiro lugar, Pai. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, derrama uma porção dobrada do teu Espírito Santo sobre o pastor José Cícero, que ele derrame, Pai, a tua palavra como chuva serôdia para nós, para que a gente possa, através do teu poder, a gente pregar para as pessoas e as pessoas te aceitar e te louvar teu santo nome, em nome e por amor de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu tinha dado já o boa noite para todos, mas percebo que chegaram mais algumas pessoas. Nós estamos hoje com 57 participantes. Então, aos demais que eu não tinha falado, sejam todos bem-vindos.
E certamente, nesse instante em particular, eu gostaria de convidá-los. Essa é a nossa, então, terceira mensagem, ou por assim dizer, nosso terceiro encontro já nesta semana. Peguem a Bíblia, cheguem mais perto dela, Mateus capítulo 24, e nós vamos nos ater a partir, então, de hoje, seguindo a sequência daquilo que eu lhes apresentei ontem, na divisão exatamente do capítulo 24 até com a conclusão do capítulo 25, que é um discurso que está dentro de um mesmo bloco de abordagem que Jesus faz. E nós, então, vamos nos ater hoje nesse primeiro, eu diria, bloco de Mateus capítulo 24. Ontem nós vimos o prólogo, a introdução, e agora nós vamos nos ater dos versículos, então, 4 ao verso 14, aonde aqui nós encontramos o que eu chamo, portanto, de antevisão do fim. Como Jesus, de alguma forma, nestes versos, ele passa agora a narrar, de alguma maneira, aquilo que está reservado para o final da história desta terra. Então, vamos fazer uma prece para que nós possamos nos ater ao estudo da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, tua palavra está aberta de maneira solene, tu nos uses e nos dê entendimento, a fim de que as verdades que agora iremos nos ater encontrem em nosso coração lugar especial. Cuida dos teus filhos que aqui estão, ouvindo esta mensagem, e que a sua fé seja, de alguma forma, eu diria, alicerçada, e, Senhor, nos dê a graça de enfrentarmos estas dificuldades com confiança em Ti. É o que nós te suplicamos neste instante, pedindo mais uma vez que nos faças compreender esse tema tão solene sobre o fim, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos fazer uma leitura e a partir, então, do verso 4 até o verso 14, e eu queria lhes apresentar o que eu vou dizer-lhes nesta noite. No primeiro momento, nós vamos, então, compreender de maneira solene que estes versos têm um conteúdo singular. Jesus gasta, na verdade, aqui, do verso 4 ao verso 14, toda a sua ênfase, preparando ali os discípulos, os apóstolos, para que soubessem de maneira solene ao que se reporta o fim. E hoje eu tenho algumas telas que eu vou compartilhar para vocês, de alguns textos que eu, então, reservei aí do Espírito de Profecia, e daqui a pouco eu vou fazê-lo. Mas vamos à leitura. Então, não perca de vista que nós vamos nesta cadência. Número 1, a leitura do texto. Número 2, vamos nos ater à ênfase, então, sobre a expressão que Jesus aqui, sobre a palavra fim, o que ela significa dentro desse contexto e qual é o impacto desta mensagem para nós que estamos vivendo nessa conjuntura, de acordo, então, com o final da profecia lá de Daniel, capítulo 8, verso 14, que deu-se início, por assim dizer, ao tempo do fim. Então, vamos à leitura. Verso 4 de Mateus, capítulo 24. Mais perto da Bíblia, por favor. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Bem, você deve lembrar que, então, Jesus está respondendo às perguntas que foram feitas pelos, então, apóstolos. E agora ele começa a dar resposta. Então, a primeira ênfase que Jesus põe aqui é que ninguém pudesse enganar a eles, em particular. E ele continua dizendo: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de escandalizar-se, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Bem, a ênfase que Jesus aqui põe, do versículo 4 ao verso 14, é o que a gente chamaria de uma antevisão do fim. Como Jesus, então, enxerga que as coisas estão por vir. Esta antevisão, ou seja, uma visão antecipada, ele aqui registra em miniatura para estes em particular e apresenta uma série, portanto, de eventos que nós precisamos passar por eles para nos apropriar da condição de tempo que nós estamos. Primeiro, como eu lhes disse, eu preciso lhes apresentar a ênfase no que diz respeito ao que Jesus põe sobre a expressão aqui que aparece, então, no primeiro verso que nós lemos, aonde diz que ele é chamado a atenção aqui dos apóstolos para que ninguém os enganassem. Mas quando nós chegamos ao versículo 6, Jesus então dá uma outra ênfase, e ele diz, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, e aí ele chama a atenção, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Então veja, vamos nos ater essa expressão necessário, e fazer o que a gente chama, portanto, de um ponto de apoio para a expressão que finaliza este termo aqui necessário, que é a expressão fim. É necessário que assim aconteça, mas observem, mas ainda não é o fim. O que é uma coisa necessária? É aquilo, portanto, que a gente diria, de alguma forma, que sem esta situação ou esta coisa em particular, aquilo que, então, demanda uma dependência desta tal coisa não ocorreria. Dizendo de outra maneira, o fim não virá sem necessariamente as coisas que, então, Jesus aqui colocou dentro de uma ordem. E vejam, e esta ordem precisa ser seguida. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. E aí ele diz, vede todas estas coisas, não devemos estar assustados, porque é necessário que assim, então, aconteça. Então, nós quando olhamos para a conjuntura que nós estamos vivendo nesta terra, de já termos, pelo menos eu não fui participante do ponto de vista como cidadão, dentro do período, portanto, nem da Primeira e muito menos da Segunda Guerra Mundial, porque eu nasci em 1967, mas minha mãe, meu pai, já falecido, participaram exatamente desse instante da Segunda Guerra Mundial, ou dentro do período da Segunda Guerra Mundial. E aí minha mente ainda se volta para o que ele me relatara das famílias, do medo que o pessoal tinha exatamente do Brasil se envolver com a guerra e, de alguma forma, este nosso país se tornar palco de algum, então, eu diria, contra-ataque. Mas é preciso atentar que, para aquele instante, quem vivera aquela situação, é possível que começaram a achar que ali seria o fim. Mas esta é a falta de entendimento bíblico. Normalmente, quando as pessoas veem determinadas desgraças, acontecimentos muito fortes, eles dizem, não é o fim do mundo. Não, veja, não é. Jesus deixou muito claro que é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Então, a expressão fim aqui, utilizada por Cristo, ela se repete 3 vezes. Do versículo 4 ao verso 14, elas vão se repetir no verso 6, verso 13 e verso 14. A expressão grega aqui é telos. Essa expressão que aqui está traduzida, de fato, da maneira mais adequada, que é fim, a gente não pode confundi-la com finalidade. Fim aqui é cessação, tem a ver, portanto, com rompimento, tem a ver, portanto, com uma sequência seguida e, ao final dessa sequência, portanto, aquilo para. Então, a expressão aqui, ela tem esta atribuição, deixar claro que na sequência que Jesus expõe os acontecimentos, o fim vai vir. O grande detalhe é que nós não temos uma cronologia na Bíblia, nos eventos que Jesus põe, atribuindo para quaisquer um de nós qual é o prazo, de fato, se a Terra já passou do seu prazo de validade,
se nós estamos vivendo dentro de uma conjuntura que a qualquer momento o fim pode se dar, e é preciso atentar para algo aqui. Como não temos uma cronologia, alguns procuram colocar, o que é um engano muito profundo, quando alguém começa a fazer datação para que tal episódio vai ocorrer, aquele outro vai vir a partir dali, e eu já lhes disse, pelo menos eu vou corrigir isso, porque eu disse isso lá no meu canal, quando falei exatamente da fuga das grandes cidades. Quero dizer-lhes agora, desta maneira, é preciso atentar que, de maneira muito singular, Jesus nunca deu essa atribuição para ser humano nenhum, tentar exatamente descobrir qual é o mês, qual é o ano, qual é o evento que então vai aqui chegar a este telos, ao fim. Nós não temos isto dentro, portanto, da narrativa bíblica. Então, quem aparece contando essas coisas se vincula àquilo que Jesus adverte no versículo 4. Vede que ninguém vos engane. E os adventistas do sétimo dia, por alguma razão, somos, mais cedo ou mais tarde, sempre de alguma forma, bombardeados com pessoas que ficam por aí afora, em vídeos, nos meios de comunicação, levando milhares, muitas vezes, a ouvi-los diante de coisas que o Senhor não deu revelação para ser humano nenhum. Então, é preciso atentar que o fim, ele está proposto dentro de uma grande profecia. Mas, observe o que diz Daniel, capítulo 8, verso 25. Lá, em particular, nós temos que a cessação da profecia lá das 2.300 tardes e manhãs, ela encerrou em 22 de outubro de 1844. Daí para frente, nós não temos nenhuma profecia mais de datação. Querendo dizer diferente, você e eu, por mais sábios que achemos que somos, ou que por alguma razão queremos pegar este ou aquele evento para dizer que estamos vivendo há 6 meses, há 6 anos, há 3 anos da volta de Jesus, isto é, portanto, uma evidência daquilo que Jesus falou no verso 4, que haveria engano, e muitos iriam, portanto, se possível, levar os próprios escolhidos ao engano. E por quê? Porque não há nenhuma datação para o fim, mas é preciso que nós estejamos atentos, avaliando os aspectos das narrativas de Jesus, para que entendamos que esta questão, em relação ao fim, não há data. E como os eventos que estão por vir, nós também não temos datação nenhuma, é preciso fazer agora lembrança na sua cabeça. Os experts na área de filosofia, os experts nas áreas, portanto, aí, inclusive do espiritismo, que acham que através de tarô, através de leitura, portanto, de astros, estariam, portanto, aí prevendo qualquer outro tipo de coisa. Nós temos de entender que o próprio Satanás, ele e aí nós vamos ver alguns textos nesse sentido, ele é capaz de se transformar em anjo de luz, mas ele sempre foi muito mentiroso, ele é próprio fazer a mentira. E Jesus nos advertira lá em João, capítulo 8, verso 44, sobre esses aspectos. Mas muitos adventistas, não sei porquê, estão muito presos a esses detalhes de achar que daqui a 6 anos Jesus volta, não, está mais perto por causa deste e daquele acontecimento. Nós não temos esta segurança. A segurança aqui sobre a antevisão de Jesus sobre o fim é que nós não devamos, então, nos encaminhar para essa direção de eventos que, por alguma razão, alguém dissera, não, este evento aqui é o que vai demarcar o fim. Por exemplo, a data de 15 de, eu diria, novembro e 1º de dezembro, e aí em 15 de novembro de 1929 começou uma espécie, portanto, de colapso, aí do ponto de vista econômico e resultando exatamente aí em 1929 na grande crise mundial econômica. Alguns que pegam esta data como ponto de partida, que esta é uma data profética, estão equivocados. Não há, reitero, desde 22 de outubro de 1844, nenhuma data mais profética. Tudo o que havia de profecia com datação encerrara ali no final das 2.300 tardes e manhãs. Então, nós não temos daí para frente nenhum outro movimento.
Por exemplo, se você pega a Revolução Russa, lá em 1917, isso não é data profética, são eventos. Eventos, então, que nós deveríamos viver na sequência, observá-los, para entender que o fim vai vir, mas nós não temos como prever o fim, porque Jesus não nos deu esta condição. A Bíblia é silente sobre esta questão. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, que ninguém vos engane, inclusive fazendo pressa em você para abandonar a cidade, para ir para colar, para fazer isso, aquilo, outro. Muita segurança, pelo amor de Deus, para não tomar uma posição equivocada diante daquilo que Deus não está te pedindo. Inclusive, aos que estão aqui, que talvez não estejam, não saibam do canal que eu tenho no YouTube, eu gostaria de convidá-los para irem ao canal, A Fé se Explica, e você lá, portanto, assistir tantas mensagens que eu já tenho lá, e uma delas em particular, sobre, então, a fuga das grandes cidades. Veja esta mensagem, porque ela é suficiente para tirar muito de suas dúvidas, qual o momento adequado e qual é o momento que nós devemos ou não deixar as grandes cidades e o tempo preparatório para abandonarmos as pequenas. E é claro que nós temos respostas para tudo isso, porque está revelado essas questões. Mas quanto à volta de Jesus, nós não temos data. Então, isso eu precisava dizer-lhes em particular. Mas ainda, se você vai ao verso 13, vou reiterar, 3 vezes Jesus usa a expressão fim, do versículo 4 ao versículo 14, ele repete a palavra fim no verso 6, no verso 13 e no verso 14. Agora vamos colocar essas palavras novamente dentro do contexto. Qual é o contexto? Jesus está chamando a atenção dos apóstolos para que eles compreendam que o fim vai chegar. Mas observem que nem em Mateus 24, nem em Mateus 25, Jesus dissera quando isso ocorreria. Mas ele deu o que nós chamamos, portanto, de pistas, eventos, situações que viriam e que demarcariam a brevidade disso daí. Mas não necessariamente estabeleceu nem mês, nem hora, nem dia. Então, a gente precisa aqui atentar. No verso 13, a palavra fim está atrelada a que situação? Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Veja que o fim demanda de cada um de nós não um olhar de despreparo, mas de perseverança. E aqui entra algo em particular neste mundo tecnológico que muitas pessoas estão vivendo, tudo muito rápido, parece ser uma contradição deste mundo, que as coisas tudo, eu diria, à base de velocidade, um computador, portanto, com velocidade, eu diria, inadequada, pode exatamente te deixar em irritabilidade, e às vezes essas coisas você termina aplicando para a vida religiosa. Tome muito cuidado, porque não é a sua pressa, nem a sua velocidade, nem o seu desejo que fará com que Jesus volte a essa terra. O relógio de Deus não está em nosso pulso. Nós precisamos aprender a confiar de que mesmo aqueles que por alguma razão de nós foram tirados pela morte, seja por quaisquer que foram a forma de que eles foram vitimados aqui nessa terra, nós precisamos entender que a morte não maneta, ou seja, de alguma forma, não amarra as mãos do Senhor. Ele não está de mãos manietadas, ele continua com as suas mãos soltas, portanto, ele venceu a morte. E se ele venceu, aqueles que com eles então morreram, necessariamente também hão de ressuscitar. Por isso você e eu estou me referindo amanhã da primeira ressurreição, porque ressurreição é algo que está para bons e para maus, para ímpios e para, eu diria, santos. Mas a distinção é em que prazo, em que tempo a ressurreição será mais importante. Claro, Apocalipse capítulo, então, 20, deixa isto muito claro no versículo 6, que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre este não tem poder a segunda morte. Então, é claro que a ressurreição é um dom do Senhor, mas é preciso atentar que bons e maus ressuscitam. O que faz a distinção é o espaço de tempo entre uma e outra ressurreição. Dito isto, eu preciso, portanto, voltar aqui à questão do que eu chamo de consequência de gente apressadinha. A consequência para os apressadinhos é abandonarem a fé, porque começam a dizer, não, está tardando,
não vai vir, na verdade essas coisas ficaram lá para trás, há quanto tempo estou dentro da igreja, pastores e membros de igreja pregando de que Jesus vai voltar, isso ainda não chegou e eu já não aguento mais esse tipo de coisa. Bem, eu convido a você ao verso 13 mais uma vez. Qual é a vitória? Ou dizendo de outra maneira, quem se agarrará à vitória? Aqui em particular, os que perseveram. Os que perseverarem até o fim. Então, observe algo aqui em particular. Portanto, mesmo no fim, quando não mais tivermos eventos de tantas, eu diria, dificuldades, mesmo no fim, quando Jesus estiver voltando, temos de perseverar. E por quê? Alguém poderia dizer, qual é a importância de estar perseverando até o fim? Bem, vamos entender a expressão usada por Cristo. Aqui ele se refere quando usa a expressão fim. No verso 6, ele coloca a expressão fim sobre um contexto de eventos. Quais são eles? Situações do ponto de vista sociais, guerras. Agora, no versículo 13, ele põe a expressão fim sobre que contexto? A situação de requerer daqueles que querem ir para o céu, que coisa? Perseverança. Veja que o contexto agora não está mais atrelado a um aspecto de natureza social, mas da sua própria relação de intimidade com os céus. E há muitas pessoas, às vezes, presas apenas às questões sociais, aos eventos, mas saber dos eventos sem ter relacionamento com Cristo é pura ilusão. Não basta ser um expert de você fazer narrativas de uma compreensão que você tem da situação, eu diria muitas vezes, da geopolítica. Quantos experts estão aí na internet falando de geopolítica e arrotam conhecimento, mas de que vale saber de todas essas coisas e perder o melhor, que é o relacionamento com Cristo Jesus. Então não basta ser um expert em teorias humanas, de saber muita coisa a respeito, portanto, do que está no contexto social e político. É preciso fazer esta leitura sem perder de vista a mais importante, perseverar. E esta perseverança não é, eu diria, baseada no caos, no dissabor. Nossa perseverança é de que há um Deus que está com as suas mãos controlando todas as coisas neste mundo. O mundo não é fruto do acaso, da chance. Há um Deus que está com o comando sobre, eu diria, este mundo. Não esqueçam de Apocalipse capítulo 7, sobre o tema do selamento. O Senhor, então, autoriza os anjos lá a não soltarem os ventos, até que ocorra que, então, eu diria, situação em particular. Até que os fiéis sejam selados, os que perseveraram sejam selados, para que possam adentrar na cena do fim. Então, a gente precisa olhar para esta questão como Jesus está aqui preparando esses discípulos. Então, entre o versículo 6 e o versículo 13, nós temos uma série de eventos que Jesus está dizendo o seguinte assim: vocês podem até dormirem e esses eventos vocês nem sequer participarem. Não obstante, perseverem. O que a expressão perseverar carrega em sua base? Tempo. O elemento pior para nós seres humanos é esperar. Quando alguém te oferta um trabalho, como você fica? Ansioso? Quando alguém, portanto, diz, está chegando o horário da sua entrevista para com o empregador, você fica ansioso? Mas essa ansiedade nós precisamos aprender a controlar em Cristo Jesus. Lembra do que ele ensina aqui em Mateus no capítulo 6? Não andeis ansiosos. A ansiedade é uma forma, muitas vezes, de você cair em loucuras, em fazer contrato com aquilo que você não teria condições nenhuma de contratar, em adquirir coisas que você não teria nenhuma condições de tê-las. Muitas vezes de firmar compromisso com coisas que você não suportaria firmar se tivesse tomado um pouquinho mais de tempo para perseverar nas orientações do Espírito Santo. Essa expressão aqui carrega para nós este elemento mais difícil de sabermos administrar. Se chama tempo. Quantas jovens,
perderam de vista, portanto, a noção do tempo, não esperaram para o devido tempo e amaram o presente século. Lançaram-se diante de um jovem que dizia que a amava e ela fora abandonada. E em que razão isso se dera? Porque não aprendeu a lidar com o tempo, de fato entregar-se para um homem quando de fato tiver a segurança de que ele vai amar, proteger, cuidar. E quando esta relação, portanto, deveria ocorrer exclusivamente dentro da cena do casamento, mas por que perderam de vista o tempo? Não conseguiram, portanto, perseverar. E veja, a vitória não é de quem desiste, é de quem vai até o fim. Perseverar é algo que nós, adventistas do sétimo dia, precisamos aprender. É difícil, claro que é. E é esta a razão porque Jesus já põe, portanto, a expressão aqui, tempo, eu diria aqui atrelado na expressão grega, então, telos, que tem a ver com fim. A gente precisa aprender a lidar com esta questão. O tempo, para muitos adventistas, é um problema. Eu fiquei com aquilo muito fortemente na minha cabeça ontem, do pedido da nossa querida irmã, então, Analice Oriz, em relação aos aspectos da sua percepção da igreja, de uma de nossas igrejas no distrito. E desde que lá cheguei como pastor, que venho tentando exatamente expor para os irmãos que não adianta viver dentro de uma igreja atrelada apenas às coisas. Nós precisamos tornar as pessoas participantes. Pregar o evangelho é o que se requer de nós. Nós precisamos perseverar. Quantos do início deste ano até o mês agora de junho não perseveraram na fé? E por quê? E você acha como vão vencer? Então, o que Jesus reclama nesse sentido aqui é que a gente precisa lidar com o telos, com o fim. O fim vai vir, mas não é o olhar para o que a gente não tem o controle. O controle está nas nossas mãos de aprendermos a lidar com o tempo. E ele nos ajuda a, então, lidar com esta questão. O outro contexto que ele põe, portanto, a expressão fim, está no verso seguinte, verso gravado na memória de muitos de nós, não é? Que este evangelho do reino, e será pregado este evangelho do reino a toda a nação, como testemunho, então, para todos, e aí veja o que acontece. Então, o fim virá. Observe, então, os três contextos da expressão telos, ou seja, fim. No contexto social, de problemas, guerras, rumores de guerras, epidemias, fome, terremotos. Mas ele disse, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Contexto número 2 do fim que ele põe, no aspecto de levar as pessoas que escutam a mensagem a serem perseverantes. O terceiro e último contexto que a palavra fim aparece é para a pregação do evangelho. Então, observem, nós passaríamos por problemas sociais, passaríamos por problemas se não atentássemos para, então, administrar o nosso tempo, e passaríamos para, então, a última cena, que o evangelho precisa ser a conclusão da mensagem para todos nós. Em outras palavras, o fim não virá em razão de guerras, o fim não virá porque você se sente preparado. Você deve atentar que este evangelho precisa ser pregado para todo mundo, e então o fim virá. E por quê? Porque Deus é amor, meu irmão. Deus sabe que você tem, como eu também tenho, familiares que não se submeteram ainda à sua voz. E eu te pergunto, imagina você chegar no céu e saber que teu irmão de sangue não foi, porque não houve tempo para ele. E você olharia para Jesus e diria, Senhor, como tu amas desta forma, que tu não deste o tempo necessário para ele. Você entende como que a gente precisa compreender essa questão da pregação do evangelho? O evangelho, amigo, é o mesmo que aqui está sendo referido. Este evangelho do reino será pregado. E aí a pergunta que eu te faço é, bem, que evangelho, não é? Este qual? O evangelho do reino. Mas ele está, de alguma forma, tipificado, explicado em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 7. É o evangelho eterno que demonstra que, de fato, o fim virá,
porque adentramos, depois de 22 de outubro de 1844, a um tempo de fim, ao que se chama, portanto, de juízo investigativo. Nós estamos passando por cenas muito solenes aqui nesta terra, mas sobretudo no céu. Casos estão sendo decididos. O juízo iniciou naquela data em particular, aqui já exposta 3 vezes. E nós precisamos atentar para estas singularidades. Mas é preciso ouvir algo aqui que Jesus começa a nos chamar a atenção. Ele diz que entre, portanto, esta pregação do Evangelho e estarmos, então, perseverantes, nós temos uma sequência de eventos que se dão. Ele fala, portanto, que, veja o verso 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Como você se sente como adventista do 7º dia? Uma pessoa amada? Ou uma pessoa que, quando você abre a boca lá no seu trabalho ou na faculdade e diz que é adventista do 7º dia, os olhares são de desdém para você? Jesus, na sua antevisão do fim, deixa claro que aqueles que são fiéis a ele serão odiados. E há muitos adventistas esperando aplausos, que o mundo vai reconhecer que você é uma pessoa importante. Não vai, meu amigo. Você está na contramão daquilo que Jesus nos ensina. Nós somos uma igreja detestável. Nós somos um povo detestável. Se o diabo pudesse fazer com que você e eu desaparecêssemos deste mundo e a igreja de Deus desaparecesse, se o Senhor não estivesse com as suas mãos sobre este mundo, se os anjos não estivessem controlando, portanto, todas essas revoltas que estão prontas para serem desembocadas, nós há muito já teríamos sido trucidados. Expectar que o governo vá olhar para a igreja adventista com carinho é pura ilusão. Você tem de atentar que nós estamos vivendo o contexto de fim. E no contexto de fim, o mundo nos odeia. O mundo não nos ama. Então você deverá andar nessa terra de cabeça erguida, porque a nossa redenção está mais próxima, mas a gente precisa aprender a lidar com os olhares, eu diria, de rejeição. Muitas vezes, como Jesus mesmo dissera, que os maiores inimigos estarão dentro do nosso próprio meio. Observe quando você quer viver fielmente o Evangelho, o que acontece com os irmãos que estão numa vida totalmente diferente da sua, de santidade. Eles começam a te acusar. E nós não estamos sendo odiados apenas das pessoas, em particular aqui. A palavra nação aqui é uma expressão em grego muito, eu diria, enfática, para apresentar exatamente este lado em particular. Tá? A gente precisa atentar para esta questão. Jesus nos chama a atenção de que nós passaríamos por tribulações. Nós passaríamos, então, por situações de morte, inclusive. E vejam, e vos matarão. Eu te pergunto agora, falando bem pertinho agora do seu coração, se você soubesse de todas essas verdades que hoje você talvez esteja ouvindo, se o Evangelho tivesse sido pregado para você desta forma, você aceitaria fazer parte de um ambiente onde você tem certeza que vai morrer? Diga, de fato, no seu coração. Você permaneceria? Aqui é algo muito solene. Do versículo 4 ao versículo 14, a única promessa que nós encontramos é aquela que Jesus diz: o que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar, portanto, até o fim, este aqui, em particular, será salvo. Mas vejam, para chegar à salvação, nós podemos entender e precisamos verificar isso, que a estrada é dificílima. Ódio, perseguição, tribulações e a pior de todas as coisas, morte. Quando você olha as histórias, então, dos apóstolos e como eles padeceram, você se pergunta assim: meu Deus, vale a pena?
E alguém diria assim, mas pastor, isso foi para eles, Jesus estava com eles no Monte das Oliveiras, e então ali em particular, é isso que diz então lá no prólogo, essa mensagem foi atribuída para eles. É mesmo? Eu gostaria de compartilhar agora para você algumas questões. Portanto, deixa eu pegar para você alguns textos que eu pus aqui, se é que eu vou encontrar. Muito bem. O texto que eu quero que vocês leiam é esse daqui em particular. O capítulo 24 de Mateus é-me apresentado repetidamente como devendo ser exposto à atenção de todos. Agora veja o que eu quero chamar-lhes a atenção. Vivemos atualmente no tempo em que as predições deste capítulo se estão cumprindo. Expliquem nossos ministros e mestres essas profecias àqueles que estão instruindo. Deixem fora de seus discursos assuntos de menor importância e apresente as verdades que hão de decidir o destino das almas. Muito bem, agora eu quero este texto aqui. Observem, o que eu estava lhes dizendo, que de alguma maneira, alguns dizem assim, não, na verdade nós não vamos passar por nada disso que os apóstolos passaram, porque Jesus estava nesta discussão fazendo isso para eles. Mas será que é assim mesmo? Observe o que está escrito. A profecia que ele proferiu era dupla, de que forma? Em seu sentido, ao mesmo tempo que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Jesus declarou aos discípulos que o escutavam os juízos que deveriam cair sobre o apóstata Israel, e especialmente o castigo retribuidor que lhe sobreviria por sua rejeição e crucifixão do Messias. Sinais inequívocos precederiam a terrível culminação. Quando Ellen White avança nessa discussão, no Desejar de Todas as Nações, nesta página que está aí, da queda de Jerusalém, passar os pensamentos de Jesus a um mais amplo juízo. Na destruição da impenitente cidade, viu ele um símbolo da final destruição a sobrevir ao quê? Ao mundo. Portanto, em outras palavras, aquilo que aqui estava prefigurado em Mateus capítulo, então, eu diria 24, versículos, então, 4 ao 14, nós temos aqui uma antevisão de Jesus, atrelada em particular àquilo que está relacionado com a destruição, portanto, de Jerusalém, mas aqui nós temos de atentar que ele aponta também para os aspectos de como nosso mundo vai estar. Um outro texto, neste aí ainda no mesmo livro, nesta página, ela diz: Jesus não respondeu aos discípulos, falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua vinda. Misturou a destruição dos acontecimentos. Houvesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros, segundo ele os via, e não teriam podido suportar esse espetáculo. Suas palavras proféticas estenderam-se para além daquele acontecimento. Todo esse discurso foi dado não para os discípulos somente, agora vejam, mas para os que haveríamos de viver nas últimas cenas da história terrestre. Então, meus queridos amigos e irmãos, nós estamos vivendo algo em particular de maneira muito solene. É preciso atentar que essas dificuldades que nós estamos passando é um Deus de amor que nos está chamando a termos, portanto, convicção de que o fim vai vir. E aí, eu quero chegar ao fim da mensagem nesta noite, fazendo, portanto, uma outra abordagem conclusiva. Eu vou, então, aqui tirar a tela e vou, então, sair para voltar com você a uma outra questão. E vejam, é preciso que você e eu, então, possamos caminhar nesta direção. Nós precisamos, então, aí caminhar nessa discussão final para que nós tenhamos condições de compreender que o Senhor tem algo muito forte para nós, mas sem estas verdades a gente não consegue avançar. Então, o que fazer? Bem,
eu preciso que você, então, me aguarde um pouquinho mais para eu poder, então, exatamente sair aqui, ok? Vejam o que eu queria que você agora tomasse como um modelo lá na sua mente. Alguém poderia dizer, bem, se são os que perseveraram até o fim que serão salvos, então há um grupo seleto, destacado, singular, que são mais fortes do que os demais. Isto eu posso responder para você da seguinte maneira. Como nós devemos atentar para fazer essa diferença? Eu quero apresentar para você 2 blocos, do ponto de vista humano e do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista do homem, por que então o evangelho precisa ser pregado? Algumas razões que eu ponho aqui em meus apontamentos. Primeiro, para solucionar exatamente os problemas pessoais, psicológicos e sociais. O evangelho precisa ser pregado porque a gente que não conhece o que é bem, a gente que não conhece o que é amor, há pessoas que não conhecem, portanto, o que é paz, a qual Jesus ali propusera, lá no texto de João, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, veja, essas questões de natureza psicológica, o evangelho resolve. E resolve porque a gente passa a ter confiança. Então, a partir dessa perspectiva, porque o evangelho precisa ser pregado porque esses problemas, do ponto de vista, reitero, pessoais, psicológicos e, ao mesmo tempo, então, sociais, precisam ser resolvidos com a pregação do evangelho. Número 2, para ajudar as pessoas a viverem em harmonia, porque o evangelho nos une. Harmonia no lar, harmonia no serviço, harmonia na igreja, parece ser uma coisa estranha, né? Mas há muita gente na igreja desarmoniosamente vivendo. E nós precisamos que o evangelho, portanto, seja pregado de maneira que as pessoas sintam a responsabilidade que eu devo ter com você e você deve ter comigo. Você deve entender que quando o membro da igreja está ruim, sou eu que estou ruim. Você precisa lembrar que não são os seus pecados que você carrega, mas se ele está em sua dificuldade de fé, talvez a mensagem que estamos pregando na igreja não tenha sido, portanto, suficiente para educá-lo. Talvez o modo como eu tenho me comportado como pregador, como pastor, como membro de igreja, não tenha sido suficiente os meus exemplos para que eles possam se aperceber que a gente pode viver nessa terra com dignidade, mesmo tendo pouco. Mesmo levando os tapas e não querendo retribuir, mesmo sendo acusado e não sendo responsável por aquilo que lhe foi proposto, como que então você havia dito. A gente precisa lidar com essas questões. Então o evangelho precisa ser pregado para unir casais, homens e mulheres que estão dentro de casa separados, mas então quando vão para a igreja dão uma, portanto, de hipócritas. O evangelho precisa chegar ao nosso coração desta forma, para unir os cônjuges, para unir os pais aos filhos, para trazer para a comunidade dos crentes um pouco mais de tratamento e dignidade. Essa é a perspectiva humana que o evangelho, portanto, precisa vir atingir. Ainda sobre a perspectiva humana, eu ponho aqui um outro detalhe que tem a ver para nos ensinar como administrar os recursos materiais de modo a glorificar o nome de Deus. Quantas vezes você gastou de maneira equivocada? Mas porque o evangelho chegou, você aprendeu a lidar com os centavos, a entender que o que chega em suas mãos não te pertence 100%. O que te pertence são os 90%. Você deve atentar de que isto o evangelho nos educa. E aí a gente aprende com os 90% a também não comprar besteiras. Portanto, quando Jesus disse esse evangelho do reino será então pregado como testemunha a todas as nações, e então o fim virá, telos virá, ou seja, chegará a conclusão de todas as coisas. Quem são os melhores nesta terra? Os que estão nas grandes empresas? Não, meu irmão. Você é a pessoa mais importante que existe na cidade que você está. Você é a pessoa mais importante que está no bairro que você está. Você é luz. Você é o porta-voz da mensagem deste evangelho.
E esta é a razão por que esse evangelho precisa ser pregado. E alguns não precisamos falar. O nosso comportamento revela se de fato este evangelho está em nós. Como você se locomove no seu bairro, como você se relaciona com a sua vizinhança, como você se relaciona com as pessoas que você encontra, que te conhecem ou não te conhecem. O evangelho precisa ser pregado num grande testemunho. E estes que perseveram até o fim nesta verdade são salvos. Então, nesta perspectiva humana, é isto que eu chamaria, portanto, de necessidade do evangelho ser pregado. Mas eu ponho uma outra dimensão da necessidade aqui, nos meus apontamentos, que tem a ver, portanto, por causa de Deus. O evangelho precisa ser pregado porque a necessidade de acabar com o pecado e a rebelião que o diabo criou entre exatamente, eu diria, o caráter de Deus e a exposição que ele fez negativa diante do universo e diante deste mundo. Nós precisamos entender que o evangelho precisa ser pregado porque o nosso Deus foi acusado. E acusado daquilo que ele não é responsável. Então, nessa perspectiva, nesta outra dimensão, o evangelho precisa ser pregado. Para que o universo possa, de alguma forma, se ver livre deste arqui-inimigo que provoca para todos nós essas dores e esses sofrimentos. E aqueles que não conhecem desta verdade, há quem acusa. Quantas famílias que estão perdendo por alguma razão os seus entes queridos, estão acusando a Deus de ser o responsável pela criação deste desgraçado patógeno. Mas o evangelho pregado demonstra que o mal não vem das mãos do Senhor. Ele não criou o mal. O mal, portanto, é algo que a gente chamaria de uma autoprojeção, de escolha. O diabo se tornou em diabo. O Senhor não o criou. Ele criou um ser perfeito. Mas quem sabe desta mensagem? Aonde está esta mensagem? Em que perspectiva essa mensagem está? Na cabeça das pessoas? Como se o Senhor fosse responsável. Mas o evangelho precisa ser pregado para vindicar o caráter de Deus. Não é só você que está em jogo aqui neste universo. O nome de Deus está em jogo. E quando nós olhamos diante disto, nós vemos o valor que eu e você temos. Por amor ao seu nome, ele permitiu que o seu filho viesse a essa terra para padecer. E quando ele disse que era necessário que essas coisas viessem, não é que Deus é o responsável pelas guerras, é necessário que venha, porque o autor destas coisas provocaria tudo isto, de modo que as pessoas pudessem exatamente atribuir a Deus a responsabilidade. Então, quando Jesus usou a expressão é necessário, ele está dizendo, porque o meu inimigo, ao trazer essas coisas, o evangelho sendo pregado, vão saber necessariamente que eu não sou a causa. Então, o diabo tem, eu diria, atribuição para com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todas as suas ênfases, todas as suas forças são dirigidas para destruir esta igreja. Quando Jesus dissera que as portas do inferno não prevalecem, ele não está dizendo que igrejas não se fechariam. Ele está dizendo que a igreja que sou eu, que é você, se ele cala a tua voz, se o teu testemunho não é adequado, se a vida que tu levas como, portanto, conhecedor do evangelho não é adequada, necessariamente a quem estás, então, golpeando, não é a Satanás, é o rosto de Deus, porque as pessoas olham para ti e tiram uma conclusão de que não vale a pena ser fiel, porque os fiéis recebem os golpes. Então, vale a pena cair na malandragem. Esta tese que o diabo lançou, muitos foram envenenados com ela, e certamente ele não tem interesse nenhum que a igreja viva verdadeiramente o evangelho. Quantos colegas de ministério vivem, portanto, uma hipocrisia? Quantas estrelas que nós muitas vezes vimos brilhar estão apagadas? Porque entraram na igreja para desfrutar daquilo que a igreja tem, mas não viver o que a igreja de fato é. E é esta conjuntura que leva, portanto, à antevisão de Jesus do fim, de demonstrar para você e para mim que nós iríamos ser atribulados nessa terra. Mas ele dissera, perseverem, porque vocês vão ser salvos. Então, adventista do sétimo dia,
esta dimensão que eu estou aqui colocando para você, em particular, para provar a falsidade das afirmações de Satanás, nós precisamos atentar que o evangelho precisa ser pregado para provar que o diabo é mentiroso. E nós só encontramos resposta para isto na Bíblia Sagrada. Não é no livro de Allan Kardec, não é numa mesa, portanto, do Espiritismo, não são com as mentiras apregoadas por Chico Xavier. Nós precisamos atentar que o evangelho é que nos liberta. Jesus deixou isto claro em João capítulo 17, em João capítulo 10, conhecereis a verdade nos liberta. Ele deixa claro, portanto, que a gente precisa estar consciente disso. E é isso mesmo, João capítulo 17, verso 17. Nós precisamos estar conscientes. É que a minha mente voltou para um outro texto, né? Que é João capítulo, 10, verso 32. A gente precisa estar consciente dessas, cenas que Jesus nos põe em particular aqui. Então, o que você e eu somos convidados a viver? O Evangelho Eterno? A mensagem solene que chegou ao teu coração. E agora eu quero terminar fazendo uma pergunta bem singular. Você permaneceria sabendo que teria de passar por tudo isto? Rejeições? Os melhores empregos serem dados exatamente para os infiéis e você que é fiel não receber o que você realmente deveria receber? Quando você olha para juízes ímpios, para teus filhos que muitas vezes foram uma banca de uma faculdade e labutaram durante anos porque lá alguém não lhe deu a chance de ser fiel à sua fé, e atrapalharam, e você tivera de passar 2, 3 anos a mais para terminar o seu curso. E quando se submete, talvez, a um concurso público, você está concorrendo com as mesmas forças do demônio. Jovens, eu diria muitas vezes família, que foram a uma mesa de espírita, a algum centro espírita, para poder fazer pacto com o diabo, para que o filho pudesse passar na prova, para poder chegar à função A, à função B, e você que está ali, lutando com o que você pouco aprendeu, mas lutando com honestidade, é você e a sua mente, você e o apelo de Deus para aquilo tudo, e o diabo atrapalha você chegar. E você diz, vale a pena, Senhor, continuar sendo fiel? Para quem eu falo nesta noite, que está exatamente neste drama. Mas você precisa aprender, Senhor, senhora, jovem que ainda está comigo aqui, a conjugar a palavra fim, que está lá no verso 13. Persevere até o fim. Porque esta terra vai ficar. As coisas desta terra, o Senhor Jesus dissera com muita ênfase, este não é o meu reino. O reino dele não é aqui. E aqueles que queremos participar deste reino que ele oferta, precisamos aprender a desapegarmos-nos das coisas desta terra. Amigo, que o Senhor te dê a certeza de que vale a pena ser fiel, mesmo passando pelas tribulações que você está passando, mesmo por doenças muitas vezes que te acometem e acometem a mim, e nós não temos cura. E não entendemos muitas vezes porque oramos, apelamos e o Senhor não responde. E o Senhor não nos dá a cura. Mas você precisa atentar que a morte não é o fim para aqueles que estão confiantes em Cristo Jesus. Persevere até o fim. Como diz exatamente Apocalipse capítulo 2, seja fiel, se possível, até a morte. Mas nunca esqueça da promessa solene de Jesus em Mateus capítulo 28. Estou convosco todos os dias. Estou convosco todos os dias. Quando você aí está doente, preocupado se essa doença vai te levar à morte ou não, Ele está contigo todos os dias. Não esqueça disto. Quando talvez você olha para o seu filho, sua filha, está acometida de uma doença e o médico te dá um diagnóstico desgraçado, você deve nunca esquecer disto. Eis que estou convosco todos os dias. E ele não termina aí, ele diz até a consumação dos séculos. Essa expressão é uma outra palavra utilizada para telos.
para referir-se ao fim. Ele não vai abandonar você. E não perca de vista que o fato de nós sairmos desta terra pela desgraçada morte não nos separa do amor de Deus. Não esqueça do que João nos ensina no Apocalipse. Felizes são os mortos que desde já dormem no Senhor. Nós precisamos viver esta verdade. Nós precisamos continuar nesta verdade. Então, minha irmã, meu irmão, jovem, adventista do sétimo dia, aqueles, pois, que perseverarem até o fim, serão salvos. Que Deus te dê esta antevisão, que o fim não é como, portanto, eu diria, o filósofo apresenta. O fim não vem como que, então, os teóricos, eu diria, do ecossistema apresenta. O fim não vem como, então, os especialistas em ciências sociais apresentam. O fim não vem como os especialistas em geopolítica apresentam. O fim virá conforme Jesus dissera. Ele está no controle de tua vida. Ele está no controle deste mundo. Portanto, seja fiel e que esta noite você possa ir para, eu diria, a sua cama, o seu descanso nesta convicção. Meu Deus, mantém minha fé viva. Acende, portanto, a minha esperança em ti e me ajuda, Senhor, a desenvolver a perseverança. No mundo caótico, corre para ali, corre para acolá, muitas vezes você não aprendeu a perseverar numa oração. Às vezes, o que está registrado lá, talvez num laudo de um médico, não tem nenhum valor se diante de Deus você se ajoelhou e pediu a Ele a misericórdia para perseverar talvez um pouco mais a sua vida nesta terra. E Ele o fará para a honra e glória do seu nome, se Ele, portanto, quer que você continue para ser uma testemunha fiel do seu amor. Amigo, persevere até o fim. Seja uma fiel testemunha, porque saiba, aquilo que foi predito para Jerusalém será igualmente e com situações ainda muito mais terríveis o que virá para o final da história desta terra. Mas nós não temos data. Aprenda a perseverar. Que Deus te abençoe. Muito bem, meus amigos, deixa eu fazer uma prece. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra. Continua conosco e nos dê sempre orientação para sabermos perseverar até o fim. Em o nome de Jesus. Amém.